Olá, estamos começando mais uma edição do Gente.com e hoje eu recebo no estúdio um casal que deve ouvir com frequência aquela frase assim: ai, como eu gostaria de fazer o mesmo. E sabe o que eles fizeram? Simplesmente interromperam a carreira profissional para passar 3 anos viajando pela África, Ásia, Oriente Médio e Sul da Europa. Eu converso hoje com Guilherme Canever e Bianca Soprano. Prazer falar com vocês. O prazer é nosso. Gente, tem tanta coisa para contar que nós vamos ter que correr nesse programa de hoje, literalmente, porque é muita curiosidade. Então vamos começar contando como é que vocês tiveram essa ideia, ele que é engenheiro florestal e ela psicóloga. Os dois com carreiras estabilizadas, enfim, de repente, vamos sair pelo mundo. A gente já fazia aquelas viagens um pouco mais curtas, né? E tinha necessidade de cada vez ficar mais, de conhecer um pouco mais. E ter mais tempo. Ter mais tempo. E daí eu voltei de uma viagem com a ideia fixa na cabeça e apresentei para ela essa ideia. E você tinha toda a influência também do seu avô, a gente podia até contar isso, que sempre fez muitas expedições, um geólogo muito conhecido aqui. Conta pra gente, porque isso te influenciou. Eu desde pequeno era acostumado a ir na casa dos meus avós e ver os slides de fotografias dele, das expedições dele para a África nos anos 60. Então aqueles países assim que eu olhava, que era muito diferente para tantas pessoas, para mim assim, eu já remetia assim, na minha memória a imagens, a histórias. Então eu tinha um pouco assim mais de vontade de conhecer esses lugares assim que não eram tanto do turismo tradicional, sabe? E aí, Bianca, quando ele chegou com essa proposta para você? Bom, a gente ainda namorava, né? Sim, então ficou tudo muito claro antes. Vou viajar, quer me acompanhar? Vem. Foi mais ou menos assim. Primeiro ele sai para viajar e vai para o Tibete e para a Índia. Então na época eu já achei bastante exótico, era 2005 isso. E daí ele já tinha falado na viagem anterior, quando ele tinha ido para a Tailândia, da ideia. Quando ele volta dessa viagem, ele diz assim, não, definitivamente a gente tem que fazer uma viagem de volta ao mundo. E eu, naquela época, eu namorava com ele 1 ano e meio, eu não sabia até onde ele era uma pessoa sonhadora ou não, né? Então eu não levei muito a sério. E para mim era um projeto certo, fato, assim. Sim. Daí eu falei, que legal, vamos sim, né? Assim ele vai mudar de ideia. Eu pensei, não vai dar em nada, isso daí vai acabar em pizza, né? Mas daí eu fui conhecendo o Guilherme e vi que o Guilherme, né, é um homem de palavra, né, em todos os sentidos. Graças a Deus, por ser um homem de palavra, ele trouxe fotos, teve experiências maravilhosas com a Bianca. A gente até já vai começar a ver um pouco dessas fotos para eles contarem para nós como foi essa grande aventura de 3 anos. Se quiser ir descrevendo. Isso aí estava no Malawi, eu atravessei o Lago Malawi em um antigo navio alemão chamado Ilala. Então foi uma experiência muito bacana com todo o pessoal. No dia a dia deles mesmo, eram pessoas que usavam o transporte. Essa foto foi na ilha de Lamu, no Quênia, e daí essa muçulmana se aproximou de mim e perguntou para mim como que era ser eu, porque ela me achava muito diferente. E muito linda, ela é linda, gente, olha só. Linda, né? E eu perguntei para ela como que é ser você. E ela também. E a Bianca também queremos. E eu queria saber como que é ser você, né? Então, a gente fez a maior parte da viagem utilizando transporte público, mas em algumas regiões, aí na Etiópia, não tem muito ônibus de linha. Então, eu pegava muito carona de caminhão. Esse é o guru que está do meu lado, que é um indiano que encontrei no caminho e viajou comigo, porque a Bianca tinha voltado para o Brasil num período curto de tempo. Bom lembrar isso. Ela voltou um pouco e depois vocês seguiram. Teve uma parte ali que eu fiz sozinho. Minúsculo ali que eu não estava junto. Então, a gente foi em alguns países, como a Somalilândia, que é a região norte da Somália. É um país que é independente, mas não é reconhecido por nenhum outro país. Então, aí era uma casa de chá, era um calor absurdo no meio do deserto. Então, era interação. Todo mundo pergunta, mas o que tem de turístico para fazer lá? Não, você pode visitar um navio encalhado, pode visitar um avião que caiu na época da guerra, mas não são coisas interessantes. Agora, o mais interessante é o contato humano com essas pessoas, encontrar, bater papo, tomar chá ali. Vocês participavam da vida deles. Sim, isso. Completamente. O Iêmen é um país fantástico, é uma cultura assim muito, muito forte, desde a capital, Sana, que tem a parte velha da cidade, até o interior. Então aí eu fui viajar pelo interior e tem essas cidades de pedra. E as pessoas usam essas facas, esse é a vestimenta deles do dia a dia. E a faca, ela faz parte da cultura deles. Então, muitas vezes até uma faca mais elaborada, com algumas pedras, mostra até o nível social dele. Então é interessante, você pode ver dependendo da pessoa. Mas por que eles usavam essas facas? É um enfeite só. Muitas vezes ela nem funciona, nem é utilizada assim como... E te dá um status, né? Dá um status mesmo. Qual é o teu nível social pela faca, né? Olha que interessante, isso. Na Namíbia, foi outra região que não tinha muito transporte público, foi
bem complicado de viajar por lá. Aí, por sorte, eu encontrei um casal de sul-africanos que estavam viajando nessa Land Rover, em 1971. Alguns dias de viagem ela quebrava, a gente tinha que ficar, acabava convivendo com a comunidade também. Foi muito bacana. Eu passei esse período até a Bianca chegar, de 2 meses e meio, acampando todos os dias. Sem dormir num colchão, né? Sem dormir num colchão durante Sério? 2 meses e meio. 2 meses e meio? Só curtindo mais essa parte de natureza. E dormir com o sol se pondo, nascendo. Gente, que lindo isso. Foi muito, muito bacana. E você ia programando esse roteiro, muitas coisas foram acontecendo, você conhecia alguém, vou para esse lugar, de repente nem tinha programado. O norte era programado, então eu tinha uma ideia global do que eu ia fazer. Mas agora, como isso ia acontecer, eu não sabia. Então a viagem inteira a gente nunca reservou um hotel, sempre foi realmente acontecendo. Se quisesse nem ficar mais, passagem ficava aérea mais. a gente pegou muito pouco, né? Mas nem passagem de trem, nem de ônibus. A gente sabia assim, a gente vai, vamos, não sei, de Curitiba para o Espírito Santo. Como? Vamos ver ao longo do caminho. Quanto tempo em sempre cada seguindo lugar. uma logística mais ou menos lógica, claro. Eu né? imagino que o mais interessante de tudo isso é a imersão em culturas que são muito diferentes das nossas. O que vocês destacam, assim, o que vem à mente agora quando a gente fala em alguma coisa que vocês viram ou conheceram que, nossa, é muito, muito diferente, nem imaginava que isso existia. Que isso De existia. costumes, sabe? Uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, de costume, apesar de não ser um costume estranho, foi no Irã, né? Que a gente ficou 30 dias. Até onde pode chegar a hospitalidade de um povo? Para mim, havia um limite, né? Uma pessoa hospitaleira é assim. E o iraniano é aquele que você chega na casa dele e ele quer te dar o quarto principal da casa, onde o pai e a mãe dormem, para você dormir. É uma honra. Quer te honrar. Quer te honrar. E que a interessante. comida, a mesa está posta praticamente como um jantar de Natal para uma pessoa que te conheceu 4, 5 horas, 2 dias antes, e você chega, tem um jantar de Natal te esperando com velas. Que lindo Porque você está indo isso. ficar na casa dele, você vai dormir no quarto dele e você não vai colocar a mão no bolso para ir no museu, para almoçar, para nada, porque A gente conheceu você pessoas em restaurantes, o na rua, hóspede. e foi Olha convidado só. para casa delas. Assim, foi muito legal, uma interação muito bacana. A gente fez grandes amigos lá. Amigos que a gente trouxe para Gente, cá, olha mantém como a gente tem a contato, assim. aprender com eles, hein? Uma doação, assim, porque você, quando recebe alguém, claro, você se ajusta, né? Diz, olha, eu trabalho esse horário, eu faço isso, mas eu me ajusto aqui a estar te atendendo até um determinado ponto, né? A estar contigo até um determinado ponto, por exemplo, num dia de semana. Eles, assim, praticamente paravam a vida para nos receber. E eles diziam que, né, o profeta Mohammed diz que os hóspedes são enviados de Deus. Né? Então, a gente literalmente se sentiu sentia assim, né? completamente enviado de Deus. É isso mesmo, a Bíblia fala que muitos sem saber hospedaram anjos. Exatamente. Bem legal, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco eles vão contar de outras tradições, outras culturas que são muito diferentes das nossas, como, por exemplo, uma cena que eles presenciaram em que os homens todos estavam nus. A gente já volta contando essa história para você. A gente não sabe qual vai ser o computador do futuro, mas sabe que a Copel vai estar lá. E com investimentos em infraestrutura, a Copel leva sua rede de fibra ótica para os 399 municípios do Paraná, que se tornou o primeiro estado 100% digital do Brasil. Governo do Estado. Copel. Pura energia. Estamos de volta com o Gente.com, hoje falando sobre uma aventura deliciosa que durou 3 anos. Os nossos convidados são Guilherme Canavé e Bianca Soprano, casal, que fizeram essa viagem. Aliás, já resultou em 2 livros. Mostra pra gente, Guilherme, o primeiro livro, A Então, Rota esse foi da do Cape África, Town a né? Muscat, uma aventura pela África. Conta os primeiros 7 meses de viagem.
Por terra, né? por terra. Então, e Aqui todos os detalhes das experiências que vocês Isso, tiveram. ele mistura um com pouco fotos, de muito relatos de bacana. viagem, tem fotografias, tem alguns mapas, tem dicas também. História. Então, história, é aquelas informações de quem foi mesmo, Gente, né? cada paisagem belíssima aqui. Eu não sei, eu vou perguntar aqui, tem algum lugar que vocês acharam assim, eu elegeria como o lugar mais lindo do mundo? Ah, é difícil, Alguns. né? Alguns, Olha, vale alguns, então. Daqui da África, por exemplo, dá para destacar Madagascar, Tanzânia, Madagascar, Etiópia. Etiópia é muito bonito. Sério? Mas eu falo, ela acaba escolhendo um pouco mais, mas eu acho que deve ser, eu não sei, eu não tenho filhos, mas eu acho que é como escolher qual filho que você gosta mais. Né? Cada um tem a sua qualidade, sabe? Eu acho que difícil depende escolher. muito também do momento que vocês estavam vivendo ali, tem né? isso, Como é que estava o espírito naquele momento ali. Tem lugares Sim, que são super sim. culturais, Né? que tem belezas arquitetônicas muito fortes, tem outros que é uma coisa mais de natureza, né? Então é muito difícil de comparar, né? Aqui o segundo livro, que foi Isso, lançado há esse- pouco, A Rota da Seda. A Rota da Seda, então é o trajeto de Istambul até Nova Delhi, passando por toda a Ásia Central, pela antiga rota comercial que era a Rota da Seda. Vamos ver mais um pouquinho de fotos? Vamos. Para a gente contar as histórias? Porque, olha só, quem que vai descrever para mim? A Luang Prabang, no Laos, bem cedo, os monges saem para receber alimentos da comunidade. Doados pela São comunidade. doados pela comunidade e isso é o dia a dia, ninguém acha que está sendo explorado, nada, eles simplesmente vão lá e já que os monges estão rezando por eles, estão fazendo bem para a humanidade, Uma eles vão forma de lá. retribuir. Eles merecem, merecem, uma retribuição de cuidar Que da comida bacana deles. isso. Em né? Haridwar, a gente teve a sorte de participar do Kumbh Mela, é um festival religioso, talvez o maior festival religioso do mundo, onde, segundo a lenda, os deuses estavam brigando com Entre os deuses e demônios, demônios, né? e caiu o néctar da imortalidade na Terra em 4 pontos. E esses 4 pontos se tornaram sagrados. E quem banha Quem se- no rio Ganges, nesse período, se livra do karma. Mas esses 4 pontos são na Índia, né? Quatro pontos na Índia. Essa é a foto dos homens nos que eu Isso, sei. então são esses sadhus. São pessoas até que a gente estava falando dos costumes. Sim. Eles saem completamente nus, andam e eles são respeitados e muitas vezes assim até adorados pela população local. E esse lugar eram milhões de pessoas. Chega a ter 30 milhões de pessoas nesse festival. E a gente Algumas foi no pessoas último morreram dia, até esmagadas nesse festival. de tanta gente que pisoteadas. E eles vão Foi para a se coisa banhar. mais caótica que eu já vi na minha vida, além de super interessante, Sim, a mas gente já- assim... Uma coisa Eles bem vão para interessante. se banhar no Eles vão para se rio. banhar no Ganges e existem vários acampamentos onde eles ficam discutindo filosofia, religião e coisas. Acontece durante meses todo esse encontro, é uma coisa muito interessante. E daí, se você está no Ganges naquele momento e consegue, então, receber esse néctar, né, você tem a imortalidade da alma garantida, que seria o paralelo de ir para o céu, né? Bianca, você que estudou religiões comparadas, como é que você avalia essa diversidade? Será que dá para a gente concluir que todas levam a um mesmo alvo, que é a busca dessa paz interior? Cada um Sim. encontra de uma forma. Sim, sim. Essa busca de você se tornar cada vez mais semelhante, né, a Deus. Eu acho que todas querem esse mesmo caminho. Elas possuem uma unidade no sentido metafísico muito, muito parecido a uma unidade. É uma coisa só, mas no sentido físico aqui para nós elas são completamente diferentes em termos de costumes, de rituais. Até porque os povos são diferentes, povos eles têm são culturas diferentes. diferentes, então eles precisam de caminhos A forma de distintos. buscar é diferente. Então, e não tem como hoje a gente escuta muito, não importa a forma. Eu acho que importa a forma. Eu acho que cada forma, né, assim, todas as coisas no mundo têm uma forma. Esse sofá tem uma forma, você tem uma forma, eu tenho outra forma. Então, para mim, a forma importa. Eu entendo que a unidade delas é visível, mas a diferença delas aqui também é visível. Então, é muito importante você entender de que religião você está falando, o que você está seguindo, para não ficar fazendo uma coisa, meio uma panela, tu mistura tudo ali, como se fosse um cardápio, sabe? Sim, e eu acho que isso nos leva a pensar também sobre o relativismo cultural e aumentar a tolerância com as diferenças. Sim, Isso. sim, completamente. Mas é apaixonante estudar religiões comparadas, primeiramente porque o objeto de estudo é Deus. Né? Então, quando você está estudando alguma coisa, você vai se conhecendo aquele objeto melhor, né? Objeto, né? E ao estudar Deus, você vai se apaixonando por ele nas suas diversas expressões que você encontra em cada uma daquelas religiões. Que bacana. Vamos voltar às fotos, então, porque tem tanta riqueza aqui para o Guilherme e a Bianca irem descrevendo para a gente. Lugares por onde eles passaram. Então, na Indonésia, era na Ilha de Flores. Então, no dia a dia ali, uma van com todas as galinhas, tinha cachorro, bode. Isso aí depois até acabou parando na frente de um restaurante que a gente estava comendo e
desceram com todos os animais lá para entregar, que iam ser abatidos para fornecer nesse restaurante, inclusive os cachorros. Inclusive os cachorros. Detalhe importante. O Mianmar, um país recentemente descoberto, aí tem aumentado agora o fluxo com o fim da ditadura, mas ainda tem, esse é o povo Karen, então são algumas tribos, né, do norte, eles são cristãos, foram muito perseguidos durante bastante tempo, eles se refugiaram na Tailândia, existem alguns campos refugiados na Tailândia, mas aí é onde eles moram mesmo, no Mianmar. Petra é lindo. Eu já vi fotos belíssimas. Petra é muito lindo, a gente gostou muito da experiência de estar em Petra, é uma coisa absurda que é... E a gente vinha do caos da Índia, né? Depois de muitos meses lá, foi muito tranquilo viajar pela Jordânia, é um país muito bacana. A Jordânia parecia vazia, parecia que a gente estava assim em janeiro, sabe? Assim, numa cidade grande, assim, sabe que todo mundo vai pra praia? Sim. Porque a Índia é sempre lotada de gente, aquele aglomero, aquela coisa, e você chega na Jordânia, aqueles tons pastéis de deserto, poucas pessoas na rua. Então foi mágico chegar na Jordânia depois da Índia. Foi. Sobrou tempo, a gente, para pensar um pouquinho na vida. Bastante. A gente já fala sobre isso. Agora, Macedônia, teremos mais imagens, algumas fotos belíssimas desses 3 anos de viagem, como comentamos há pouco. Esse lugar na Macedônia foi uma teque, que seria igual um mosteiro, né? Sufi, que é uma ordem do islamismo, uma ordem monástica do islamismo, né? E a gente parou para conhecer uma mesquita e acabamos sabendo que tinha essa teque muçulmana atrás e entramos para conhecer e acabamos ficando 3 dias Fomos na convidados teque, para dormir lá, para ficar lá, discutindo, conversando. discutindo religiões. Foi muito interessante e depois ainda... E depois ainda nos acompanharam pela Albânia, a gente viajou com alguns deles ali, da ordem deles, Bektaish Order. Vocês comeram alguma coisa assim que olhava meio estranho assim, será que eu vou? Olha, a gente tem que experimentar de tudo, né? Eu acho que pelo menos uma vez acho que tem que experimentar para ter a tua opinião, né? Como você vai falar se uma coisa é boa ou não? Eu vi ali a foto, vocês são, inclusive os cachorros estavam sendo levados. Cachorro, na Ásia, então cachorro tem alguns lugares que comem cavalo, toda a Ásia Central eles comem cavalo, leite de égua muito comum, que eram regiões nômades, né? Então tinha tudo isso, camelo, então assim tem pombo. Pombo. Olha, os pombos que eu não imaginava que podia ser tão bom pombo. Você nunca vai imaginar, sempre pensa como não sendo gostoso e é gostoso. Então, imagina aqueles pombos na praça, assim, mas... Então tem muita coisa que você não imagina. Outra coisa. É questão de você experimentar mesmo para ver, que são poucas coisas que não são saborosas mesmo. O que muda muito... Mas você não voltou fazendo pombo em casa? Não. Brincadeirinha. Caçar na praça, né? O que muda bastante são os temperos. A gente se assusta às vezes com os temperos, né? A questão de muita pimenta, né? Na Índia. Que é até uma forma de conservar o alimento, né? Em algumas regiões. Assim. Na China, eu lembro que a gente chegou um dia, estava morrendo de fome, tinha tomado um café da manhã, já era 5 da tarde, e a gente chegou no restaurante e viu um prato maravilhoso, assim, parecia uns mignons com uns tomates, assim. Aí tinha acabado já de escolher o que eu ia comer, eu olhei e falei, Guilherme, vamos pedir aquele. Eu estava com os meus irmãos, quando chegou o prato, os tomates eram pimentas malaguetas. Gente, não foi possível comer, e olha que a gente já estava saturado de pimenta. Nossa, e a gente gosta de pimenta, naquele dia foi sofrido. Não tinha nenhuma condição. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo, está muito gostoso esse papo, falar com vocês. Daqui a pouquinho voltaremos, terminando essa entrevista com Guilherme e a Bianca. Até já. A gente não sabe qual vai ser a TV do futuro, mas sabe que a Copel vai estar lá. E com a nova usina Mauá, que tem capacidade de 363 megawatts, a Copel garante o fornecimento de energia para 1 milhão de paranaenses, além de gerar mais emprego e infraestrutura para o Estado crescer cada vez mais. Governo do Estado. Copel, pura energia.
campanha educativa do Governo do Paraná e Detran, movido pela vida. Estamos de volta ao Gente.com, hoje falando sobre uma aventura de 3 anos pela África, Ásia, Oriente Médio e Sul da Europa. Conversando com esse casal muito simpático que fez essa viagem, está aqui contando os detalhes para a gente, o Guilherme e a Bianca. A gente passa para a última etapa da nossa entrevista, Guilherme, que é o que você descreve aqui nesse livro da Rota da Seda, não é? Isso. Então a gente teve até uma curta passagem pelo Brasil e acabamos decidindo então seguir viagem um pouco mais, e a gente fez todo esse trajeto da Turquia até a Índia por terra, e que está relatado então nesse novo livro que acabou de ser lançado, e que a gente tem umas fotografias ali para A gente tem, nós vamos já mostrar, mas antes eu tenho uma perguntinha aqui, só dar uma pausa aí, porque eu estou com a pulga atrás da orelha, porque um casal, 3 anos, o tempo todo junto, eu tenho que perguntar se deu tudo certo, se... Como é que foi esses estresse, bastidores, né? Como é que foi esses bastidores? Olha, o difícil foi no começo. Como eu fui dois meses e meio antes que ela, eu já estava num ritmo de viagem, que quando ela chegou de paraquedas na Tanzânia, e que para ela acompanhar, eu estava acampando, que nem eu comentei. Você já estava no né, pique, tudo, né, no ritmo. Isso. E ela teve que ir se adaptando aos poucos, né? Até o próprio padrão de orçamento da viagem. Foi uma viagem econômica, né? Era um mochilão, né? Não era a gente chegar e ficar em qualquer hotel, né? Vocês ficavam controlando todo dia, só podemos gastar tanto, era assim? No começo, sim. No daí começo, depois sim. Depois a gente foi automático. vendo que a gente não ia perder o controle, mas no começo, assim, a gente controlava bem forte. Então, por exemplo, eu que não tinha ideia do qual era um padrão de mochileira, eu tinha a minha imaginação, mas a minha imaginação podia não alcançar, né? Então, os primeiros hotéis, assim, primeira região dos hotéis, você começa a passar pelos hotéis maravilhosos, depois você vai para os mais ou menos, aí vai ficando mais ou menos ainda, aí você chega naqueles que você nem chegaria perto. Aí ele diz, essas são as opções. Aí você olha para aquilo, aí você começa a entender, né? Que você vai entrar, você vai ver se ele é limpo, né? Ele pode não ter uma aparência tão bonita, mas ele pode ser limpo, ele tem uma janela, não é mofado. Então, você começa a mudar um pouco, né? Os teus parâmetros, assim. Mas até você entender, até pelo menos eu entender que aquilo não era uma sacanagem comigo, mas era um orçamento, demorou um certo tempo. E não dava vontade, assim, de comprar lembrancinhas por tudo quanto é lugar onde você passava? Sim. Bianca? Porque nós somos assim. Sim. Sempre que trazer uma lembrancinha de algum lugar, um souvenir, lenços, tem muitos lenços. Mas ele viajando, né, por terra, era difícil de carregar até, então eu tinha uma boa Você boa ficava desculpa. ali, ó, cortando. Com tudo. Ele era De vez um em quando a gente controller. comprava algumas coisinhas e daí depois mandava pelo Pelo correio. Mandava de navio, demorava 6, 7 meses para chegar, Exatamente. mas daí dava para mandar Isso é a uma melhor coisinha coisa, ou porque aí você não fica preocupada com o peso, vai juntando. Quando junta Sim. lá X quilos, aí você envia, né? Legal. Aí eu aproveitei até para vender algumas coisas que eu trouxe de lá, e daí, claro, vendi um pouco, ficava um pouco, vendi um pouco, ficava um pouco. Então, Ótima estratégia. Então vamos às fotos novamente. Então, da Turquia, a gente foi para o norte do Iraque, região do Kurdistão, é uma região semi-autônoma, então esses são os curdos, é o dia a dia deles, essas roupas típicas, um lugar incrível, com muito pouco turismo e a cultura assim, bem preservada. Foi muito interessante. e um lugar de pouquíssimo turismo e que a gente não chamava atenção como turista também, acho que porque eles estavam bastante acostumados, né? De alguma forma com soldados americanos Provavelmente, antes, porque não chamava atenção. Em Isfahan, no Irã, eu considero uma das cidades mais bonitas do mundo, é um lugar fantástico, ela tem uma praça para ser Incrivelmente com linda. monumentos Que incríveis, e toda sexta-feira eles têm o jamé, que é além da reza, eles têm toda a conduta civil, né, que eles passam. E eu consegui entrar nessa mesquita onde tinham centenas ou talvez milhares de pessoas rezando, e eu fiz esses amigos na entrada e eles me ajudaram a colocar para dentro, porque estrangeiro não poderia entrar no momento da reza, mas eles advogaram a meu favor e eu consegui entrar com eles e participei. Foi uma coisa incrível, assim, sabe? E essas momento bem mesquitas diferente. maravilhosas que são lugares literalmente para visitar, elas estão vivas, né? As pessoas estão indo lá rezar. Então fica muito mais interessante ainda, né? Com certeza. Já no Uzbequistão, Khiva, é uma cidade desde a época da Rota da Seda, maravilhosa, então tem toda uma arquitetura, o Uzbequistão, que assim, lindo, olha. fantástico, mas ao contrário do Irã, ele já é transformado em grandes museus, então ela não está ativa, porque eram repúblicas soviéticas todas elas, né? Então acabaram conservando os monumentos, mas muitas dessas mesquitas elas não estão ativas, ela tem uma lojinha dentro, alguma coisa assim, mas
é mais Daí só pra é mais conhecer. você admira mais a beleza, mas não que você tenha uma interação, né? Cultural. Cultural. Isso é como no Irã. fundamental, né? A presença das isso pessoas. faz toda a isso diferença. que Toda a enriquece, né? No Quirguistão, em Songkhla, são lagos, é um país muito bonito, todo montanhoso, e a gente ficava nos yurts, que são essas cabanas que é de herança mongol, e que então a gente ia muitas vezes a cavalo entre as montanhas e se hospedava com essas famílias que cuidam durante o verão dos animais nessas pradarias, né, que são essa grama verde. Kashgar, no oeste da China, uma cidade muito pequenininha e que tem uma cultura muito bacana, que tem os uigures, né? Isso. Que são uma etnia diferente do chinês, né? Do Han, e que são muçulmanos. Então, que inclusive está numa fase bem complicada ali na China para eles. Eles são separatistas. E é uma cidade também, desde a época da Rota da Seda, a gente foi nos grandes mercados de animais e de domingo, e que é um caos, eles até hoje continuam fazendo esse comércio, essa troca, é muito interessante ver como uma cidade que, se você for estudar, há 700 anos atrás, era centro, rota comercial, era um centro e continua muito viva e muitas coisas acontecendo, muito interessante, assim. Que bacana. Paquistão agora. Isso, a gente conseguiu viajar pelo Paquistão, passamos quase um mês lá, e foi também, dessa segunda etapa, uma das regiões que a gente mais gostou. Então, quando você perguntou dos países, Pois né? Foi um dos lugar países que a gente fantástico. mais gostou. A gente atravessou toda essa estrada, No Karakoram Paquistão. Highway, é uma estrada, uma das toda a estradas mais altas do mundo, que vem desde a China até o Paquistão, então eu estava usando uma roupa típica, então eu passava por todos esses caminhões bacana enfeitados, essa foto. com vilas, montanhas, uma cultura muito forte, um povo muito hospitaleiro, foi muito bacana. O que te chamou tanta atenção assim? Por que você elegeu como lugar que você mais gostou, Bianca? Primeiro, acho que pela região, pela beleza natural, porque é uma região realmente de montanhas. Eu nunca vi nada tão lindo, tão grande. A gente vai cruzando os Himalaias nessa São Karakoram. 3 cadeias de montanhas, a Karakoram, o Himalaia e Hindu Kush. Então são 3 cadeias de montanhas incríveis que se encontram com picos de 8.000 metros de altitude. Assim. E uma cultura ainda muito preservada, porque é só vilarejos. Exato. Então você vê assim, parece a sensação que você voltou para... Voltou no tempo, assim, mas assim, muitas centenas de anos. Agora imagina, gente, de tudo isso, de tudo que vocês viram e viveram, que vocês devem pensar, poxa vida, como o ser humano é riquíssimo, é muito interessante, né? Você vê várias maneiras de viver, de pensar, de viver em comunidade e com uma harmonia, uma coisa que funciona, né? Sim. Não, isso é... E a gente vê, né, com a globalização, tem tantos avanços científicos, né, da medicina, tem tantas coisas boas, mas tantas coisas excelentes que existiam e que estão se perdendo também, né? Que nem você disse, com o próprio senso comunitário. A gente viu lugares muito pobres na África, assim, que as pessoas se ajudavam muito. Um dia um construía a casa do vizinho, porque o vizinho ia ajudar ele a construir. Não tinha, assim, dinheiro. As pessoas se ajudando mesmo, sabe? Então isso é muito bacana. E esse processo de globalização e de modernização das coisas, ele vai parecendo como um trator que vai triturando também muito das culturas, sabe, né? Então a gente percebeu isso, assim, tende-se a padronizar, assim. E começa a ficar tudo muito parecido. Jeito de viver, né? Jeito de viver e de pensar. Exato, de pensar, que é você conversa com um exatamente. iraniano moderno, ele está falando que a tua amiga está falando. Jeito de pensar. Então isso é uma coisa que nos assusta, sabe? De ver onde é que a gente vai parar com essa Então, para a gente globalização. encerrar, o que mudou para você essa viagem, na sua vida? Olha, eu acho que, por mais clichê que seja, eu acho que é aquela questão, assim, de viver o presente. Eu acho que, mesmo na viagem, você já começa a sentir isso, e na volta, que a gente sempre acaba tendo muitos planos, a gente pensa muito no futuro, o que vai acontecer, o que vai ser, sempre colocando a felicidade algo a se alcançar, e não no teu dia a dia, né? Então, isso acho que foi uma coisa que mudou bastante, assim, de puxar um pouco mais para o que você está fazendo, o que você está sentindo no teu dia a dia. Bacana. Bianca? Eu acho que o meu senso de importância das coisas se alterou completamente e de urgência. Eu diria que antes da viagem eu era mais centrada em mim. Hoje eu quase não me lembro que eu existo. Eu acho tão encantador o mundo, a vida, a possibilidade da vida e a possibilidade da morte, que também está muito presente, que foi uma coisa que me chamou muita atenção na viagem, a possibilidade da morte, porque quando a gente está no nosso lugar, parece que a gente fica mais seguro, né? Sim. E quando a gente está mais exposto, a gente sente essa fragilidade mais forte. Então, para mim, a viagem foi uma lição de humildade e um desejo profundo de viver
de viver, de aprender, de conhecer, de se transformar, de não perder tempo, sabe? E a Bianca Não falou da perder humildade. tempo. É incrível que no nosso dia a dia, a gente não teria feito essa viagem se não dependesse das outras pessoas. Então isso é pegar qualquer tipo de arrogância e colocar de lado, porque a gente dependia diariamente de outras pessoas. Então isso foi realmente muito importante. E o homem é muito bom. As pessoas sempre estão exaltando que o homem tem animal, mas assim, a gente viajou muito, o homem é maravilhoso. A gente foi muito mais ajudado e praticamente eu não me lembro de a gente ter sido prejudicado, sabe? Que bacana. Gente, não precisa dizer mais nada, né? Se a gente guardar isso aqui, já valeu tudo. Gente, muito obrigada. Foi um prazer falar com vocês. Obrigado. Parabéns pela viagem, pelo resultado. E que vocês façam outras para voltar aqui e contar pra gente. Com certeza. Até a próxima. Obrigada A gente pela oportunidade. fica por aqui. Até mais.